Boa noite, começa aqui a edição de sexta-feira do Jornal 2. Todos os arguidos do processo Face Oculta foram condenados. Já a seguir, Paulo Moraes avalia o peso desta sentença no combate à corrupção em Portugal. Depois de uma paragem, a economia portuguesa voltou a crescer. Manuel Caldeira Cabral avalia os sinais e os objetivos do governo. Já a seguir. Livros nos jardins do Palácio de Cristal. Começou hoje a Feira do Livro do Porto. Vamos em direto à Festa das Letras neste Jornal 2. No processo Face Oculta, Manuel Godinho foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão efetiva. Armando Vara a uma pena de 5 anos de cadeia. A mesma pena para José Penedos. Paulo Penedos foi condenado a 4 anos de prisão efetiva. Dos 36 arguidos deste processo, que foram a julgamento, nenhum foi absolvido e 11 foram condenados a penas de prisão efetiva. Bom dia a todos. Tranquilo? Tranquilo. Não espera uma condenação, Soutor. Entrou acusado de 3 crimes de tráfico de influência. Saiu em choque, condenado à cadeia. Em choque. Estou em choque, confesso. E a sensação que me fica é que a sentença não é sobre as acusações, não é sobre o que estava em causa. Eu acho que a sentença tem muito a ver com a minha circunstância. Com a sua circunstância de ter sido ex-governante? Com a minha circunstância. Não apenas com isso, não apenas isso, mas com a minha circunstância. É um julgamento político, então? Eu já disse muita coisa, não quero dizer mais. E como é que deu o repto que o juiz fez durante a manhã de que devia ter trazido expresso Sócrates a este julgamento? Acha que agora vou comentar os juízes? A par do antigo ministro, um ex-secretário de Estado foi figura mediática. Em rigor, pai e filho Penedos centraram atenções. E os dois saíram com clausura anunciada. Eu sou advogado, respeito a justiça e assim como muitas vezes tenho que dizer aos meus clientes que têm que respeitar as decisões dos tribunais, eu respeito, embora não concorde. 4 anos para Paulo Penedos por um único crime, 5 anos para José Penedos por 2 crimes de corrupção e 1 crime de participação económica em negócio. Ausente por acompanhamento da mulher doente, foi o advogado, a voz de José Penedos. Já falei naturalmente, isso é a primeira coisa que o advogado faz logo que pode. E aquilo também. Transmitiu-me o mesmo sentimento que eu acabei de transmitir, com a agravante de que é um sentimento não do advogado, mas da pessoa que foi alvo do erro que eu entendo que o Tribunal cometeu. Algum comentário que queira fazer? Não, obrigado. Manuel Godinho saiu em silêncio, com a previsão de 17 anos e 6 meses de cadeia. O coletivo condenou-o em 49 crimes, desde logo por associação criminosa. Os familiares não escaparam. João Godinho, o filho do sucateiro, foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão com pena suspensa. João Godinho, o senhor decidiu com pena suspensa, mas o seu pai segue com uma pena um pouco pesada, não? Não peço declarações. Muito obrigado. O sobrinho, Hugo Godinho, foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão efetiva. Todos os 36 arguidos, 34 pessoas e 2 empresas, foram condenados pelo Tribunal de Aveiro. 3 anos e cerca de 190 sessões depois, o Face Oculta segue para recursos. A Procuradora-Geral da República considera este acórdão a confirmação de uma boa investigação do Ministério Público. O Ministério Público hoje pode estar contente porque este acórdão veio, no fundo, confirmar que houve uma boa investigação, que houve uma boa capacidade de articulação entre as polícias, a Polícia Judiciária e o Ministério Público e que houve uma boa capacidade também de, no âmbito dos julgamentos, apresentarem as provas e os elementos que tinham recolhido durante a investigação. Os advogados de defesa já anunciaram que vão recorrer da decisão do coletivo de juízes. Obviamente. Como é óbvio, não é? Como é óbvio. Todos. Como diria o outro, obviamente recorre. Vão recorrer. Entendemos que ela está profundamente errada quanto a Eugénia Penedos e vamos recorrer. A partir de hoje, os advogados têm 60 dias para recorrer da decisão. O dobro do tempo previsto na lei, porque é um acórdão complexo e extenso.
2.781 páginas, com 0 absolvições. A única surpresa é que num processo desta dimensão, com este número de arguidos, com esta quantidade astronómica de imputações e de crimes, reparem, não há uma única absolvição. Eu acho que isto é sintomático. Surpresa para uns, desequilíbrio para outros. Desculpe, teve aqui, assistiu a este julgamento todo. Alguns dos senhores esperavam uma coisa destas, por amor de Deus. Isto é de um desequilíbrio que não tem. Significa que há um recurso, é o único caminho. Estou desapontado. 5 anos, para mim, neste processo, é o mesmo que 5 dias. Qualquer condenação seria muito. Como sabem, foi isso que eu defendi no processo. Mantenho a minha convicção, ela não muda um milímetro. A leitura resumida do acórdão demorou 4 horas, a começar pela questão mais polémica: as escutas telefónicas entre José Sócrates e Armando Vara. O Supremo Tribunal de Justiça mandou destruí-las. Algumas escaparam à ordem de Noronha de Nascimento. Por isso, Paulo Penedos pediu que fossem consideradas nulas, mas o tribunal entendeu que, mesmo que assim fosse, a acusação não estaria em causa. O juiz Raul Cordeiro agendou por isso para segunda-feira a destruição dessas gravações. Há aqui uma questão prévia que tem que ser resolvida, que é a questão da validade das escutas, e depois o próprio juízo de culpa sobre o Dr. Paulo Penedos e a gravidade desse juízo. E, portanto, tudo isso será abordado no recurso e, portanto, eu estou convencido que esta não é uma decisão definitiva, é uma decisão de primeira instância. O coletivo de juízes condenou 11 arguidos a penas de prisão. Os outros 25 saíram do Tribunal de Aveiro com penas suspensas, mas vão ter que pagar quantias entre os 3 e os 25 mil euros a instituições de solidariedade social na área onde residem. É meu convidado neste Jornal 2, Paulo Moraes, professor universitário e um dos maiores ativistas da organização não governamental Transparência Internacional em Portugal. Paulo, boa noite, bem-vindo. Uma sentença pesada como esta poderá ter um efeito dissuasor na corrupção em Portugal? Eu penso que infelizmente não, mas de qualquer maneira isto saúda-se como novidade e como inédita esta sentença. Como dizia aliás a Procuradora-Geral há pouco, na peça que mostravam, há aqui uma boa investigação por parte do Ministério Público, houve uma excelente investigação por parte da Judiciária previamente e naturalmente mostra que pelo menos consegue-se fazer justiça, havendo uma boa investigação por parte da Judiciária. Num prazo relativamente curto. Isso já não direi tanto, mas pelo menos consegue-se, com boa investigação na Judiciária, uma boa acusação feita por parte da Procuradoria, consegue-se fazer justiça, naturalmente, depois imaginando, e temos partido desse princípio, que este foi um julgamento justo, em que os juízes decidiram em consciência, em função dos factos e do direito, e aí também há uma inovação, porque há aqui um aspecto que eu gostava de enfatizar, que é, estamos a falar de um julgamento num Tribunal de Aveiro, em que eram arguídos pessoas poderosas, nomeadamente na política de uma determinada época em que Sócrates dominava o país e Armando Vara era um dos seus principais apoiantes e, portanto, Vara acaba por ser condenado e estes arguídos mais políticos vieram, digamos, assessorados pelos grandes gabinetes de advogados do país e estamos a falar, digamos, de um tribunal que teve a coragem de tomar uma decisão que vai, digamos, contra o status dominante, nomeadamente das grandes sociedades de advogados portugueses. Por isso deve-se saudar. Agora, há aqui um aspecto talvez menos positivo em tudo isto, é que ainda não aconteceu nada. Apesar de ter havido todas estas sentenças, todas estas notícias, hoje, mesmo os arguídos que são hoje condenados por corrupção, portanto, os corruptos, podemos tratá-los assim a partir de hoje, saem do tribunal e vão calmamente passar o fim de semana em casa, porque de facto não aconteceu rigorosamente nada, nem no plano, digamos, de criminal, se quiser, portanto as pessoas estão todas em liberdade, tranquilamente, a passar o fim de semana com as suas famílias, apesar do dano que causaram ao país, e inclusivamente, isso não ficou claro ainda na sentença, eu não tenho informação sobre isso, não está determinado que estes corruptos devam ressarcir o país, e nomeadamente as empresas que lesaram, num valor patrimonial muito alto. Em Portugal, neste tipo de sentenças, não há tradição, né? Eu estou a dizer não há tradição, mas de facto não há sequer exemplos em que, em julgamentos,
em que se conheça bem qual é o dano patrimonial, em que o Estado faça, como lhe compete, o ressarcimento do prejuízo que teve. Isso deveria ficar logo claro. A opinião pública passa essa ideia de que não aconteceu nada. Mas efetivamente há uma condenação e há um recurso, e a lei portuguesa diz que é assim, ficarão todos em liberdade até ao final do caminho do recurso, que pode ser muito longo. E mal, no meu ponto de vista, é que de facto não aconteceu nada, porque em Portugal, uma vez que os recursos suspendem a execução das penas, as pessoas vão tranquilamente para casa, e isto no fundo foi mais um fediverbo para muitos deles nas suas vidas, porque agora vão passar os seus fins de semana tranquilamente. Na sua opinião não deveria ser assim? Não. Da mesma forma que muitas das vezes, até sem julgamento, um desgraçado que assalta um supermercado e partiu 2 vidros pode ficar em prisão preventiva. Neste tipo de crimes, que são muito mais danosos do seu ponto de vista social, as pessoas deviam esperar em prisão, do meu ponto de vista, a solução dos recursos. É que, como os recursos suspendem a execução das penas, de facto isto é uma tramitação. Aliás, em Portugal há 2 incongruências a esse nível, do meu ponto de vista. Por um lado, os recursos impedem, ou suspendem, perdão, a execução das penas. E, simultaneamente, os recursos não suspendem os prazos de prescrição. O que quer dizer que, normalmente, este tipo de pessoas poderosas, com grandes sociedades de advogados e muito dinheiro, acabam por utilizar os recursos como uma forma dilatória de prorrogar o processo. E levar muitas vezes à prescrição dos processos. Nós temos ideia que o país poderá ser assim ou não. O que este processo revela é que, com telefonemas, com amigos, com uma teia de influências, tudo se consegue. Não, o que este processo revela, isto aparentemente é um negócio de sucata, mas é algo mais que isso. Estamos a falar de empresas públicas... com milhões. E não só de milhões. Estamos a falar de empresas públicas que venderam subfaturado, muito barato, a um conjunto de empresas, um conjunto de bens que eram públicos. Isto é, no fundo, este caso falsa oculta não é só um caso, é um paradigma da forma como têm funcionado as ligações entre a política e os negócios em Portugal, em que há uma série de pessoas que estão na política para beneficiar os seus amigos dos negócios, e depois estão nos negócios, beneficiam os políticos e vice-versa. E, portanto, este caso é de facto um exemplo, e por isso a sentença saúda-se como, digamos, justa e boa, na medida em que são punidas pessoas que estão na política exatamente para fazer negócios. Nós temos outros casos também em curso, nomeadamente o caso BES, exatamente com a mesma denúncia de ligações entre a política e os negócios. Este país terá condições para separar esses 2 mundos que tantas vezes se misturam? Se não separar, deixa de ser país. Porque, de facto, são estes casos de corrupção que sistematicamente têm levado o país à situação em que nos encontramos. Porque tudo isto, no caso Faça Oculta, no BPN, no BES, etc., todos estes casos, invariavelmente, acabam por ter um prejuízo que quem paga é o povo através dos impostos. Nós não temos... E o povo tem noção disso? Condena as pessoas que estão envolvidas nisto? Ou entende esta teia como uma coisa normal? Não, penso que não. Eu penso que as pessoas condenam, até porque sentem amargamente na pele o que lhes acontece. Mas condenam agora. No passado recente será que condenavam? Naturalmente. Agora será que olhavam para estas pessoas que se envolvem nestes processos e as reprovavam, as condenavam até publicamente? Sabe que o grande problema é que as pessoas habituaram-se durante muitos anos a ver esta promiscuidade entre a política e os negócios, inclusivamente depois a ser de alguma forma permissivos até com a pequena cunha. Porque no fundo se vê que lá em cima toda a gente rouba, então nós aqui em baixo vamos tirar algum proveito. Aliás, há aquele provérbio português que diz: ou há moralidade ao caminho de todos. E de facto, quando as pessoas veem que o sistema é geral de roubalheira, acabam por também tentar beneficiar, mas já todos perceberam neste momento o grande dano social e económico que se tem para todos nós. Portanto, se calhar a opinião pública, depois do que vê hoje, tenderá a reprovar mais este tipo de ações. Eu penso que sim. E os outros casos em investigação? Há um dano, digamos, há uma grande denúncia em termos de opinião pública do que é corrupção, e as pessoas estão fartas de tanta corrupção, não tenho dúvida sobre isso. E acha que vão denunciar mais depois disto? Espero bem que sim, espero bem que sim. Paulo, obrigado por ter vindo a este Jornal de hoje. Paulo Moraes, uma das vozes que tem denunciado casos de corrupção e pedido uma maior intervenção e mais célere da Justiça em Portugal. Este julgamento teve 188 sessões. A investigação decorria há um ano, quando, em outubro de 2009, a RTP revelou em primeira mão um processo polémico de alegado tráfico de influências com ligações a políticos, empresários e figuras de destaque da sociedade portuguesa. Manuel Godinho, José Penedos e o filho Paulo Penedos e Armando Vara são os rostos mais mediáticos de um processo único em Portugal, revelado em primeira mão pela RTP. Manuel Godinho é apresentado como mentor desta rede tentacular. A expressão consta do processo de investigação a que a RTP teve acesso.
Segundo o mandado de busca da PJ, a que a RTP teve acesso, Manuel Godinho terá organizado uma teia de influências que lhe permitia conhecer os concursos públicos e os seus termos antecipadamente, garantindo a conquista dos maiores negócios a preços mais favoráveis. Durante um ano, tudo se manteve em segredo, longe da comunicação social. Inspectores acompanharam em permanência todos os passos dos suspeitos. Uma vigilância contínua, um olhar minucioso. Entretanto, a RTP revela a investigação. A rede de corrupção passaria por mais de uma dezena de grandes empresas nacionais do universo das participadas do Estado. Inicia-se, para além da mega-operação judicial, uma mega-operação mediática em torno de algumas figuras de destaque da sociedade portuguesa. Há um processo cuja base é a suspeitas de corrupção. E este processo abrange variedíssimas empresas e sociedades, não posso ir além disso. No banco dos réus sentam-se um antigo ministro e vice-presidente do BCP, Armando Vara, e José Penedos, presidente da Rede Elétrica Nacional e antigo secretário de Estado de Guterres. Não temos nada a esconder de ninguém. O então primeiro-ministro José Sócrates foi ouvido em conversas com Armando Vara. As escutas transcritas em papel fizeram correr rios de tinta. Eu acho absolutamente lamentável que esse jornalismo, que se pode classificar como um jornalismo de buraco de fechadura, baseado em escutas telefónicas e em conversas privadas. O Supremo Tribunal de Justiça acabou por mandar destruir o material, mas uma cópia ficou guardada no cofre do Tribunal do Ovar. Não nos conformamos com a destruição da prova neste processo. A defesa de Paulo Penedos insistiu no acesso às escutas para se defender. As conversas no papel deverão agora ser destruídas nos próximos dias. Nós devíamos ter vergonha, de que levados cá, certo? Todos nós devíamos ter julgado a nossa geração e os meus filhos estão a pagar pela classe política. O processo abanou o sistema político, económico, atiçou a polémica em torno do segredo de justiça, gerou um alegado plano de compra da TVI que deu origem a um inquérito parlamentar. Quase 3 anos depois do início, o julgamento deste processo de corrupção chega ao fim, mas os advogados de defesa dos principais arguidos já anunciaram que vão recorrer.